Olá galera, eu sou Bruno Lumessan, o louco das bonecas, e este é um vídeo especial aqui no canal. Afinal, eu trago para vocês as bonecas da minha coleção da linha de Bratzillas, que foi uma linha lançada lá em 2012, que tinha essa proposta de representar personagens ali de uma escola de bruxaria. As Bratzillas tinham um aspecto que me fascinaram desde o início. Além dessa temática de bruxas, era o fato das bonecas terem olhos inseridos. Eu vou mostrar melhor para vocês depois o olho de cada uma delas. Então isso me chamou bastante atenção. Eu acho que o olho inserido na boneca dá uma vivacidade maior. Então, começando a mostrar um pouquinho mais delas, a primeira boneca que eu comprei foi a Meigana Broomsticks. Eu acho que é assim que a gente pronuncia o sobrenome dela, que é um pouco diferente. Então, elas vinham, dentre outras coisas, com esse cardzinho que tinha uma ilustração da personagem. Elas tiveram uma série animada, se eu não me engano, acho que no YouTube, mas aqui a gente já consegue perceber algumas diferenças. A primeira delas é em relação ao cabelo, afinal na artwork a boneca tem esse cabelo mais acinzentado, enquanto na doll em si elas têm esse cabelo ruivo, mais avermelhado, que chama muita atenção. Inclusive é um aspecto bem problemático de toda a linha. E aqui no verso tinha ali uma frase falando sobre o poder delas. No caso da Meigana, a habilidade dela era o voo. Então aqui no card dela está escrito: ajuda a alcançar os seus sonhos, a realizar os seus sonhos. É nesse sentido. Ela tem ainda esses óculos aqui, que o da minha eu não achei para fazer a gravação do vídeo, mas está guardadinho em algum lugar. E eu vou falar um pouquinho mais sobre a boneca, vou tentar mostrar. Mas claro, se vocês quiserem um vídeo review específico de cada uma das personagens, é só comentar aqui. Seus cabelos, então, são nesse tom daquele ruivo mais avermelhado. Infelizmente a fibra é muito ruim, porque é aquele nylon bem grosso. Então todas as bonecas, com o passar do tempo, acabam ficando com o cabelo bem mais armado. E no caso da Meigana, como ela foi a minha primeira, na época também eu não tinha muita experiência em relação ao colecionismo e cuidar melhor das bonecas, então eu tentei fazer de tudo para dar um jeito no cabelo, deixar uma definição melhor. Então eu usei o shampoo, amaciante, tentei alisar e modelar com a temperatura quente, utilizando água ou chapinha, mas nada dava certo. E aí eu acabei cortando um pouco o cabelo dela, tanto que eu tenho duas Meiganas, afinal ela era a minha personagem favorita. E se vocês repararem melhor aqui, originalmente o cabelo dela era neste comprimento aqui, da boneca da direita, que eu estou mostrando para vocês. E aqui a versão da esquerda foi a que eu tentei melhorar ali, sem sucesso, e aí acabei cortando para tentar reduzir um pouco a questão do volume e dos nós que tinham na ponta. Enfim, eu gostei bastante da Meigana por conta desses olhos inseridos azuis, que são lindos. Ainda tem um detalhe de glitter ali na região da íris, é muito bonito. E claro, todas elas têm essa capa, afinal a gente está falando de bruxas, e quando a gente fala de bruxa, a gente sempre vai lembrar ali de uma capa, algo que remeta a voar. E aí cada uma delas vai ter um estilo de acordo com o seu poder. E também a gente podia acompanhar isso bastante na animação. Além disso, cada uma delas, se eu não me engano, vinha com um pente, que também era uma escovinha em formato de vassoura. Eu não achei aqui para o momento da gravação do vídeo, mas eu posso mostrar depois. E o suporte com o nome das Bratzillas aqui em relevo na região da base. É um suporte que eu confesso que não gosto muito, porque ele é aquele modelo que a gente encaixa na cintura da boneca, só que ele já tem uma altura definida, aquele gancho que normalmente a gente encaixa na haste, ele já é fixo. Então isso faz com que as bonecas acabem ficando um pouco tortas nele, principalmente porque, em relação aos sapatos, elas vêm com um salto muito alto, e aí as bonecas acabam ficando curvadas. Eu não gosto um pouco disso. É o que a gente tinha na época. E todas elas vinham com o chapeuzinho de bruxa tradicional, nesse formato aqui de cone, menorzinho, e a aba também, numa proporção menor, se a gente for comparar com o tamanho da cabeça das bonecas. E bom, como eu já mostrei a Meigana, eu acabei comprando duas, e aí por conta disso, eu não tenho a Cloetta Speleta, eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela, que era uma outra personagem, aí compondo as 5 personagens principais. Óbvio que ao longo do tempo a linha foi ganhando outras personagens,
e várias linhas a partir das 5 personagens principais. Eu acabei comprando outra Meigana por conta do cabelo, eu já tinha cortado daquela ali, e eu gostava muito desse aspecto do cabelão da Meigana vermelho, bem esvoaçante. E aí por conta disso eu acabei comprando outra, então eu tenho 2 Meiganas aí na minha coleção. E bom, a próxima que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência do vídeo é a Sacha Bella Pauls. Espero que esteja correta também a pronúncia do nome dela. E que eu gostava muito dela porque ela representa, óbvio que uma personagem negra, tem seus cabelos brancos, então isso também me fazia lembrar um pouco da Tempestade. E o poder dela, inclusive está escrito no card aqui, ajuda você a se comunicar com os bichos. A Sacha Bella é uma boneca extremamente bonita também. Seu cabelo, infelizmente, tem a fibra ruim, mas é muito bonito, afinal, em sua maior parte ele é branco, tem algumas mechas pretas. E aqui a gente tem o detalhe dos olhos dela. Afinal, por se comunicar com os animais, ela tem esse olho que faz alusão ali a um réptil, então ele é verde. Tem o detalhe da pupila naquele formato mais vertical, então aquele filetinho preto é muito legal, gosto bastante, lembra ali uma cobra. E em relação ao seu outfit, a capa dela tem esse detalhe aqui de uma pelúcia na região do colarinho da gola, além do tradicional brasão da escola também. Eu gosto bastante do look, que é um vestidinho rosa com essas mangas de corino preto, além do detalhe das meias verdes, também fazendo alusão ali a escamas de algum réptil. A bota dela já é um modelo um pouco maior em relação ao comprimento, mas também possui o mesmo saltão das outras meninas. E um detalhe interessante é que cada uma delas tinha uma marca pessoal, fazendo uma associação com o poder. Então, no caso dela, tem essa tribal, fazendo alusão ali a um felino, aqui na região da sua coxa, da perna direita. No caso da Meigana, eu vou aproveitar para mostrar também a marca da Meigana, afinal, eu falei para vocês e não mostrei. Ela tem aqui essas asas também nesse estilo mais tribal, no braço direito, aqui na região do antebraço. E aí era um detalhe que eu gostava também. A próxima que eu vou mostrar para vocês é a Jade de Adore, que ela tem essa temática aqui toda, mais da bruxinha, que é voltada ao amor. Então o poder dela, segundo o card que eu vou mostrar para vocês, ajuda a curar um coração quebrado. Então na artwork dela a gente percebe uma boneca, tem um tom de pele mais clarinho, esses cabelos também branco, totalmente, num corte ali que é um pouquinho maior do que um Chanel. E aqui em relação aos seus olhos, no caso dela, eu vou tirar essa rendinha que tem na região dos seus olhos, como se fosse uma máscara. E aí os olhos dela são vermelhos e a pupila é em formato de coração. Eu acho ela muito lindinha também, adoro. O detalhe do chapéu dela é vermelho e tem esses babados aqui na região da aba. Inclusive é o único que tem um modelo diferente, se eu não me engano. E aí em relação ao look dela, infelizmente a roupinha era um modelo de PU, então com o tempo ele acaba se desgastando. E mesmo aqui eu fazendo a hidratação, ele acabou descascando bastante. Então é o tipo de peça que eu vou ter que fazer uma restauração ou substituir por uma outra. Enfim, eu gosto da bolsinha que vem com ela. E o detalhe da capa de cetim. Não chega a ser um cetim, mas ela é mais acetinada, vermelha, então tem esse brilho super incrível. Além dessas joelheiras que vêm com um formato de coração na parte da frente. E aí em relação ao símbolo, né, a marca dela, a gente tem aqui no seu antebraço esquerdo um coração com uma flecha, também nesse estilo mais tribal. E agora eu vou colocá-la aqui para mostrar a última da minha coleção e que eu gosto bastante, que é a Yasmina, essa bruxinha de cabelos roxos, lindos, e que tem o dom aí da clarividência, ela consegue prever o futuro. É uma boneca que eu acho que tem um conceito também muito bem estruturado, desde os seus cabelos nesse tom de lilás, com esse penteado todo estiloso através de tranças, eu gosto bastante. E é mais uma que também tem artwork diferente em relação à boneca. Na artwork seus cabelos são cinza e ela usa um outro modelo de penteado de cabelo. São só as tranças, 4 tranças soltas, mas ainda assim é bem estiloso. Em relação a seus olhos, eles são nesse tom de amarelo com o contorno roxo, muito bonitos. E ela
tem apenas um brinco, que é no formato de uma chave. Inclusive, remete bastante ao acessório que vem com ela, que é como se fosse uma lupa, também com formato ali de chave. Afinal, tem a ver com o poder dela de prever o futuro. E eu gosto muito das botas dela, que também é um modelo um pouquinho mais alto, nesse tom de marrom, com detalhes em preto, na região do solado, do salto, cadarço e fivelas. E aí eu já vou aproveitar e falar sobre os pontos de articulação dessas bonecas, que são na cabeça para os lados, seus braços na região dos ombros, cotovelos e os pulsos, além de ter uma rotação aqui na cintura e as pernas na região do quadril e o joelho. E bom, todas elas utilizam o salto alto. E no caso da Yasmina, a marca dela no corpo também está ali no antebraço esquerdo e é um olho, então é bem legal também. E agora eu vou colocá-las aqui, tentar arrumar bonitinho. E foi uma linha super legal para quem teve a oportunidade de ter. Inclusive eu quero saber de você se você conhecia ou você teve alguma dessas bonecas da linha das Bratzillas. Este foi o meu vídeo review um pouco mais simples, porém falando dessas bonecas que eu tenho um carinho muito grande. E se você gostou do vídeo, por favor, eu peço que se inscreva, ative as notificações, me siga lá no @oloucodasbonecas e eu te vejo no meu próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e tchau!